Olá, povo abençoado de Deus, tudo bem com vocês? Eu me chamo Eduardo Nassif, sou ministro da Palavra de Deus e estou aqui para levar vocês a ter mais um momento com Deus. Não esqueçam de se inscrever no canal para vocês receberem diariamente as mensagens e também as minhas orações. Que a palavra de hoje possa verdadeiramente entrar no seu coração e abençoe sua vida. A mensagem de hoje será uma mensagem para você refletir sobre sua vida. Muitas pessoas acham que por estar na igreja já estão salvas e estão agradando Deus. Mas será que estão mesmo? Porque Jesus disse em João, capítulo 15, versículo 7, Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Tudo o que você tem pedido para Deus, Ele tem feito? Ou será que suas orações não estão sendo atendidas? Por que estou fazendo essas perguntas para vocês? Para vocês refletirem sobre sua vida com Cristo. Deus ouve as orações daqueles filhos que têm sido obedientes à sua palavra. Tem muitas pessoas que estão dentro das igrejas, mas passam por muitas dificuldades. Só que não eram para passar por essas dificuldades. Vocês sabiam disso? Jesus veio para que tivéssemos vida e vida em abundância. Ele não veio para que tivéssemos uma vida cheia de necessidades. O problema de muitas pessoas está naquilo que ela quer acreditar que seja certo e não naquilo que Deus verdadeiramente diz em sua palavra. Ouçam o conselho de Deus para Josué. Josué, capítulo 1, versículo 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Aqui Deus estava dizendo para Josué, se ele quisesse ter uma vida próspera, que ele teria que meditar dia e noite na sua palavra, e se ele fizesse desse jeito, Deus o conduziria. Deus pode nos conduzir para o melhor. Mas por que então tem muitos cristãos que não estão recebendo o melhor de Deus e estão passando por dificuldades? Jesus não disse que aquele que está nele, e suas palavras também, ele consideraria os pedidos feitos por essa pessoa? Então comece a refletir sobre sua vida. Comece a ver se você tem feito a vontade de Deus, a sua própria vontade ou a vontade dos homens. Como assim, pastor? A vontade dos homens? Sim, isso mesmo que você ouviu. Tem pessoas que estão na igreja que, ao invés de estar fazendo aquilo que Deus manda em sua palavra, estão reconhecendo a doutrina dos homens. Estão seguindo coisas que não são para serem seguidas. Estão querendo viver pelas leis. Só que algumas leis funcionam para essa pessoa. Não matarás, não roubarás, não adulterarás, não darás falso testemunho e por aí vai. Os 10 mandamentos ela cumpre à risca. Mas se ela vive pelas leis, por que algumas leis funcionam e outras não? Os livros das leis, para quem vive sobre elas, deve ser cumprido fielmente, e se essa pessoa não cumpre, está fazendo somente aquilo que lhe convém fazer. Agora você pode perguntar, é errado cumprir as leis? Não, não é. Mas desde que você siga fielmente elas. Senão você acaba recebendo maldição ao invés de bênção. Ah, pastor, eu não creio assim. Creio que seguindo as leis, serei salvo e terei o melhor de Deus. Se eu seguir algumas delas, eu já estou fazendo aquilo que agrada a Deus. Por isso, peço para você refletir sobre sua vida. Se sua vida está sendo uma vida cheia de bênçãos e não tem lhe faltado nada, sinal que você está seguindo fielmente as leis de Deus. Mas se você está passando por muitas dificuldades e sua vida sempre está faltando alguma coisa, comece a viver pela graça e não pelas leis. O apóstolo Paulo deixa isso bem claro na sua carta aos Gálatas, capítulo 3, versículos 9 e 10. Portanto, todos os que creem participam da mesma bênção que Abraão recebeu por crer. Contudo, os que confiam na lei para serem declarados justos estão sob maldição, pois as Escrituras dizem, maldito quem não se mantiver obediente a tudo que está escrito no livro da lei. Aqui fica bem claro que aqueles que confiam nas leis, se não cumprirem fielmente, elas se tornam malditas. Jesus veio para nos trazer uma aliança melhor. Jesus veio para nos salvar e nos libertar das mãos de Satanás, mas também veio para nos trazer o Espírito Santo que passou a fazer morada em nós. Ele é o nosso guia. Antigamente, antes de Jesus vir e trazer o Espírito Santo, aqueles que queriam ser fiéis a Deus tinham que seguir as leis,
elas foram criadas para que as pessoas pudessem ter uma direção. Só que Jesus traz aquele que se tornou o nosso guia. Ele traz o Espírito Santo de Deus para nos mostrar e nos convencer dos nossos erros. Vamos pegar um exemplo polêmico, que é guardar o sábado. Tem igrejas que dizem que o guardar o sábado é o correto e para eles todos que não guardam estão agindo de forma errada, ou seja, todas as igrejas estão erradas. O Espírito Santo não avisou a todos que participam de outras igrejas que elas estão em pecado e muitos estão indo para o inferno por não guardar o sábado. É isso que parece. Mas pergunto, essas pessoas que guardam o sábado, guardam todas as leis? Ah, pastor, mas guardar o sábado é um dos mandamentos. Sim, verdade, mas também fazia parte das leis. Deus criou o sábado como um dia de descanso, mas não quer dizer que devemos guardá-lo. Jesus foi questionado várias vezes pelos fariseus, inclusive pelo sábado, e vejam o que Jesus disse para eles. Marcos capítulo 2, versículos do 24 ao 28. Alguns fariseus perguntaram a Jesus, por que os seus discípulos estão colhendo grãos, o que é proibido fazer no sábado? Mas Jesus respondeu, vocês nunca leram o que o rei Davi e os companheiros dele fizeram quando estavam com fome? Nos tempos do sumo sacerdote Abiatar, Davi entrou na casa de Deus e comeu o pão especial, que só os sacerdotes tinham permissão de comer, e os deu também aos seus companheiros. E Jesus concluiu, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, pois, o Filho do Homem tem autoridade até mesmo sobre o dia de sábado. Então, pensem agora comigo e reflitam. Jesus não guardava o sábado e nem fazia seus discípulos guardar. Jesus, então, cometeu pecado? Ou Jesus fez os seus discípulos pecar? Claro que não. O objetivo não era obedecer à regra a todo custo, mas ter o direito a descansar e a desfrutar das bênçãos de Deus. Mesmo debaixo da lei do Antigo Testamento, havia situações em que era aceitável não guardar o sábado. Mateus capítulo 12, versículos do 5 ao 7. E vocês nunca leram na lei de Moisés como os sacerdotes de serviço no templo podem trabalhar no sábado e, no entanto, ficam sem culpa? Eu afirmo a vocês que aqui está alguém que é maior do que o templo. Mas se vocês soubessem o significado das palavras das Escrituras, desejo, misericórdia, não seus sacrifícios, não teriam condenado aqueles que não têm culpa. Ou seja, não se pode condenar quem não guarda o sábado. Tem religiões que condenam aqueles que não guardam. Só que Jesus deixou claro que o sábado é do Senhor, para que você possa fazer aquilo que Ele nos manda fazer, até pregar o seu evangelho. Reflita sobre a sua vida e veja se você tem sido uma pessoa abençoada ou se você tem passado por muitas dificuldades. Talvez você esteja vivendo sobre as leis e não está cumprindo todas elas, e vimos que isso é uma maldição. Viva pela graça de Deus e deixe o Espírito Santo te guiar. Assim você será próspero em tudo, pois estará seguindo e sendo guiado por Deus e não pelos homens. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, que palavra importante. Eu creio que essa palavra ficou bem clara, que não devemos seguir as leis do Velho Testamento, e sim seguir aquilo que o Espírito Santo nos convence. O Espírito Santo é o nosso guia. Ele nos mostra quando estamos certos ou errados. E até hoje, ele não me condenou por não guardar o sábado e creio que não condena muitas pessoas por isso. O sábado é guardado para quem cumpre fielmente as leis. E nós vimos aqui que aqueles que cumprem algumas leis, mas não todas, estão debaixo de maldição. Pai, toca no coração dessas pessoas para que elas possam entender que a tua palavra é a verdade. O Senhor veio dizendo que é o Senhor do sábado, e o sábado é para o Senhor. Então as pessoas podem sim trabalhar dia de sábado e fazer aquilo que elas têm que fazer. Não adianta nada a pessoa guardar o sábado, mas não guardar o resto das leis. Precisamos ser guiados pelo teu Espírito. Precisamos ser guiados pelo Espírito Santo do Senhor. Pedimos verdadeiramente que o Senhor nos guie e nos mostre quando estamos errados. Eu peço ao Senhor que abra os olhos dessas pessoas e abra o entendimento delas para que elas possam saber que não adianta guardar somente algumas leis e não guardar todas, porque elas acabam vivendo debaixo de maldição. Que o Senhor possa mostrar para elas que é muito melhor viver pela tua graça.
Pai, eu te peço isso em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém e assim seja. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da mensagem e se vocês gostaram, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, com todas aquelas pessoas que precisam ouvir uma palavra como essa. Deus abençoe a todos vocês e não esqueçam, amanhã nós teremos mais.